Não. Ixi, nossa. Ainda bem. Obrigado por ter lembrado. Ó, que maravilha. Eu tinha colocado para gravar e desliguei de novo. Agora sim, tá gravando tudo. Vamos lá, então. Obrigado, tá, pessoal? Sempre lembre aí que o professor não esquecer realmente. Deixa eu voltar aqui, então. Capítulo 10, distribuição binomial e normal. Então, falamos da variável aleatória aí. O que é uma variável aleatória? Variável porque está mudando. Ela pode assumir qualquer valor ali dentro de um intervalo no qual está se pesquisando. Aleatória porque eu não consigo dizer qual será o resultado. É aleatório. Então, eu não consigo dizer qual é o resultado que vai acontecer na sequência, mas eu consigo fazer um cálculo, saber quais são os possíveis resultados. Isso eu posso falar. No lançamento de uma moeda, por exemplo, eu não sei se vai dar cara ou coroa, mas eu consigo prever que vai ser um dos dois resultados. Os dois resultados possíveis é esse, cara ou coroa. Então, se nós lançarmos duas moedas simultâneas, nós temos um espaço amostral que vai dobrar, né? Em vez de ter apenas cara e coroa, eu posso ter os seguintes resultados. Eu posso ter cara e cara para as duas moedas. Eu posso ter cara e coroa. Posso ter coroa e cara ou coroa e coroa. Então, esse é o espaço, esse se torna o espaço amostral da nossa variável. Deixa eu pegar aqui a caneta. Da nossa variável estatística. Então, ó, tá aqui o que eu estou falando, ó, sobre o espaço amostral. Cara a cara, coroa, coroa. Tá ali. Bom, então, aqui para fazer o cálculo, né, nessa distribuição binomial, nós temos que analisar bem, então, quem vai ser esse x aqui, ó. Esse x vai representar, então, ali, o número de caras. Então, ele pergunta, ó, o espaço amostral relativo ao lançamento simultâneo de moedas. Isso, muito lindo que vocês estão fazendo. Riscaram minha tela, né? Deixa eu apagar aqui, as crianças. Assim, se o espaço amostral relativo ao lançamento simultâneo de duas moedas é esse dado aqui por S, né? Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. E se X representa o número de caras que aparecem a cada ponto amostral, podemos associar então um número para X, de acordo com a tabela ali. Então, ele apresenta lá. Ó. Então, nesta tabela aqui, o ponto amostral, né, ele quer saber o número de caras. O X representa o número de caras que deu no lançamento simultâneo de duas moedas. Então, nesse primeiro lançamento aqui, se caiu cara a cara, então saiu duas moedas. Saiu duas caras. Se no segundo lançamento saiu cara e coroa, então saiu apenas uma cara. Se depois saiu coroa e cara, saiu apenas uma cara. E depois saiu coroa, coroa, saiu zero cara. Então, esse é o espaço ali, as possibilidades para X. E aí nós podemos fazer o quê aqui? Analisar, bom, ele dá mais um exemplo, na verdade, que antes de fazer a análise. Ele fala assim, ó, vejamos mais um exemplo, da distribuição de probabilidades. Imagine, então, um ambiente de trabalho ali, que se calcula ali o número de acidentes que teve durante os meses, né? Durante os dias desse mês. Então, num período de 30 dias, ele coloca lá que durante 22 dias não houve acidente, é zero acidente. Em 5 dias desse mês, em cada dia teve um acidente. Em 2 dias desse mês, teve 2 acidentes em cada dia. E teve um dia lá que o negócio estava zicado, teve 3 acidentes nessa empresa. Então, eu posso converter essas frequências, daqui são frequências absolutas. Nós podemos converter essas frequências em uma frequência relativa, que vai se chamar de distribuição de probabilidade. Então, a probabilidade que nada mais é, nessa etapa aqui, a probabilidade nada mais é do que uma distribuição de frequência ali relativa. Então, ele fala assim, em um dia, a probabilidade, então, de não ocorrer acidente é quanto? É você pegar o total de dias que ficou sem acidente, né? No caso ali, 22, dividido pelo total de dias do mês. Então, 22 dividido por 30, 0,73, que corresponde a 73%. De ocorrer um único acidente. Então, foram 5 dias que ocorreu um acidente. Então, vai pegar 5 dividido por 30, dá 17%. De ocorrer 2 acidentes em um único dia. Então, a probabilidade é de 2 para 30. 2 dividido por 30, dá 0,07. De ocorrerem 3 acidentes. Então, é 1
Teve um único dia que ocorreu 3 acidentes. Então, 1 dividido por 30, que dá 0,03. E aí nós podemos escrever, então... E aí nós podemos escrever, então, a distribuição de probabilidades fazendo esses cálculos, que nada mais é do que a distribuição de frequência relativa. Então, a soma dessa distribuição de probabilidades, da mesma forma que lá na distribuição de frequência relativa, a soma tem que dar 1, que é o que está aparecendo aqui, ó, dá 1. Deixa eu ampliar aqui. Ok, ó. Então, tem que dar 1. A soma de todas as probabilidades ali de ocorrer os acidentes tem que dar 1. Então, uma distribuição de probabilidades, nós analisamos o todo e a soma de todas essas probabilidades tem que dar sempre 1. É o que está dizendo aqui, ó, que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Ó. Associando ali, então, cada valor x à probabilidade p de ocorrer tais pontos no espaço amostral, nós temos lá que a probabilidade de cada valor x acontecer aqui, a soma de todas as probabilidades deles tem que dar 1. Ok. Então, observem aqui ó, o que ele está dizendo. Lá na distribuição inicial, lá sobre as caras, né, quantidade de caras no lançamento ali das moedas. Então, saiu 2 caras. Mas aí eu calculo a probabilidade. Qual que era a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento? A probabilidade era 1 em 2. E a probabilidade de sair cara no segundo lançamento? Era 1 em 2 também. Certo? Então aparece aqui, ó. Saiu 2 caras, ok, saiu 2 caras, mas a probabilidade era 1 em 2 e 1 em 2. Em cada lançamento era uma probabilidade, uma chance em 2. E aí quando eu multiplico 1/2 vezes 1/2, eu obtenho quanto? Eu obtenho 1/4, tá aqui, 1/4. No segundo lançamento, a probabilidade de sair cara no primeiro, aqui para essa segunda etapa aqui, né? A probabilidade de sair cara também era 1/2. Para os 2 lançamentos, era 1/2. Claro que saiu cara e saiu coroa, mas a probabilidade de ocorrer cara era 1/2 para cada lançamento. Então, novamente, nós obtemos o quê? 1/4. Lá depois, na terceira estatística ali, eu também tinha 1/4 de chance de sair cara em cada nos 2 lançamentos. E no último eu também tinha a probabilidade de sair cara, 1/4 de sair cara nos 2 lançamentos. Então essa é a ideia. Nós estamos calculando a probabilidade de sair cara. Não ocorreu cara em todos os lançamentos. Ó. Saiu cara apenas nesse daqui, ó, cara a cara. Depois saiu uma cara aqui e uma cara aqui. No último nem saiu. Mas a probabilidade de ocorrer isso era 1/2 para cada lançamento. E aqui, o que nós temos que observar então é a soma dessa probabilidade ó, de ocorrer esse evento. Qual que é a soma dessa probabilidade? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 fica 4/4. E 4/4 é igual a 1. Que é isso que ele está falando, então. O somatório de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Quando você soma todas as probabilidades de todos os possíveis resultados. É isso que está mostrando aqui. A soma da probabilidade de todos os resultados possíveis tem que dar 1. Entendido até aí? Sim, querido professor. Muito bem. Então vamos lá. Para minha aula, falando sozinho comigo mesmo, já que vocês não respondem. Aqui ele só junta os dois do meio aqui, porque os dois tinham cara e cara, então eu posso representar aqui de forma mais simples o gráfico. Bom, então aqui ele diz, né, ó, ao definir a distribuição de probabilidade, estabelecemos uma correspondência única entre os valores da variável aleatória x e os valores da variável p. Essa correspondência define a função, né? Então vamos explicar de uma forma melhor aqui. Ele está querendo dizer que a probabilidade ali vai se tornar uma função e cada valorzinho aqui de x aqui vai ser o domínio, né? Domínio. Para quem lembra de funções, eu tenho domínio e tenho imagem. Então, o resultado das probabilidades é o conjunto imagem, os valores que nós vamos substituir no lugar desse x minúsculo aqui é o domínio. Mas eu vou tentar deixar um pouco mais claros aqui para vocês com o exercício. Se eu ficar só falando aqui, vocês vão falar, eu não entendi nada não.
Na hora que eu chegar ao exemplo ali, eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais fácil. O que eu quero que vocês se atentem aí, então, para melhorar aqui o entendimento de vocês, é isso daqui, ó. Nós temos que, em todo problema que eu pedi aí, aqui no livro, depois na prova, vocês vão ter que encontrar quem são os valores N, K, P e Q. Porque o que vocês vão calcular aqui, logo abaixo, é isso daqui, ó. A probabilidade de um evento, de uma variável x ocorrer K vezes, vai ser igual ao número binomial NK vezes o sucesso, vezes a probabilidade de ocorrer o sucesso elevado a N, vezes a probabilidade de ocorrer o fracasso elevado a N menos K. Já vou explicar melhor. Essa formulazinha está aqui embaixo, tá vendo? Essa daqui eu estou adiantando para vocês já. NK, P elevado a K, Q elevado a N menos K. Ok. Mas eu escrevi ela aqui em cima para vocês repararem o que é cada um deles. Ó. Vamos nesse item considerar o experimento que satisfaça as seguintes condições. Então ele está mostrando ali. Ó. O experimento deve ser repetido nas mesmas condições um número finito de vezes. Então, a quantidade de vezes que o experimento é repetido, nós chamamos de N. Aqui, ó, N. Então, esse N que aparece aqui na fórmula, aparece aqui, aqui e aqui, esse N é a quantidade de vezes que o experimento é repetido. Então, por isso que eu coloquei a fórmula aí, para vocês saberem disso. Quantidade de vezes que o experimento é repetido é o valor do N que vocês vão utilizar na fórmula. As provas repetidas devem ser independentes. O que é independente? Por exemplo, Dayara, você lança uma moeda. Aí vai dar cara ou coroa. Aí você vai lançar ela de novo. Ter lançado a primeira vez vai interferir no resultado do segundo lançamento? Você lança uma moeda, aí você caiu cara. Quando você lançar a moeda de novo, você vai saber qual vai ser o resultado? Não. Isso significa que o primeiro lançamento não interferiu no segundo. Então, são eventos independentes. É isso que está dizendo aqui, ó. São eventos independentes aqui, ó. Independentes. É porque daí o resultado do primeiro não interfere no segundo. Bom, o item C aqui, ó. Em cada prova deve aparecer um dos dois possíveis resultados. Deve aparecer o sucesso, por exemplo, eu quero lançar uma moeda, eu quero que dê cara. Então, cara vai ser o seu sucesso, é o que você deseja. E o seu insucesso ou fracasso é se sair coroa. Então, no lançamento de um dado, você quer que dê o número 5. Então, o sucesso é dar o número 5, é uma chance em 6. E o fracasso são 5 possibilidades em 6, é dar qualquer outro número. Então, é isso que nós vamos analisar aqui. E o sucesso é chamado de Q. Ou, perdão, de P. Aqui. Chamado de P. E o fracasso ou o insucesso é chamado de Q, que é o que aparece aqui embaixo. Ó. No decorrer do experimento, a probabilidade P do sucesso e a probabilidade Q é o insucesso. Então, se você encontra o P, que é o sucesso, o que você faz para encontrar o Q? É só fazer aqui, ó. É só fazer essa continha. Ó. Q é igual, então, a 1 menos o valor de P. Digamos que o P vale 1/6. Quanto que vai valer o Q? Q vai ser igual a 1 menos 1/6. Essa é a continha para encontrar o Q. Aí você faz o quê? Mínimo múltiplo comum. Aí vai dar Q vai ser igual. Fazendo o mínimo é 6. 6 dividido por 1 vezes 1 dá 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1 dá 1. E isso dá igual a 5/6. E aí eu encontro, então, a probabilidade do fracasso, do insucesso. Vou pegar aqui. Ok. Aí aqui nós temos aqui. Resolveremos problemas do tipo determinar a probabilidade de ocorrer K sucessos em N tentativas.
Vamos ver alguns exemplos. Ó. O experimento. A obtenção de caras em 5 lançamentos sucessivos e independentes de uma moeda satisfaz essas condições. Sabendo ali, né? Sabemos ali que quando da realização de um experimento qualquer, em uma única tentativa, a probabilidade de realização de um evento sucesso P e a probabilidade da não realização dele, ou seja, o fracasso, vai ser Q. Então, deixa eu pegar um exercício aqui que vai ficar melhor do que eu ficar falando só de letrinhas. Aí surge aquela fórmula ali que nós explicamos para calcular esse tipo de exercício. E aqui está o exercício que eu quero mostrar para vocês. Então, nós temos lá, uma moeda é lançada 5 vezes seguidas e independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras nessas 5 provas, né? Então, observem que eu tenho lá, aqui, ó, uma moeda lançada quantas vezes? 5. 5 vezes. Então, esse 5 é o N, é o total de vezes que o experimento ocorreu. Calcule, aí depois a pergunta, ó, calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras nessas 5 provas, né? Nesses 5 lançamentos ali. Então, esse 3 é o K. Então, o N, quando vocês forem ler o exercício, o N é a quantidade de vezes que vai ocorrer o experimento. E o K é quantas vezes vai ocorrer o sucesso para você, no total de lançamentos. Então, o K representa o sucesso no total de lançamentos. Bom, então definimos aqui quem é o K e quem é o N. Então, se eu for calcular a probabilidade, que eu estou calculando a probabilidade da variável aleatória x ser igual ao valor de K, ser igual a 3. Isso daqui não se faz cálculo, é só leitura. Probabilidade da variável x ser igual a 3. Então, isso vai ser o número binomial NK. O N é 5 e o K é 3. Vezes P, que é o sucesso. Aí agora vem para fazer o cálculo do sucesso. O que está sendo lançado aqui? Está sendo lançado moeda. Então, em uma moeda, em um lançamento, um único lançamento, qual é a probabilidade de ocorrer cara? Muito bem, isso aí, todo mundo pensou. A probabilidade de ocorrer cara é 1 em 2. No lançamento de uma única moeda. Então, quando eu vou calcular a probabilidade ali, o Pzinho ali, que é o sucesso, e o fracasso, né, o insucesso, isso daí é analisado para cada lançamento do experimento, para cada vez que o experimento ocorreu. O total de vezes é 5, mas para fazer a análise do P, eu tenho que analisar um único. Então, para ter o sucesso, é uma chance em 2. Então, fica 1/2 elevado a N, mas o valor de N é 5. Vezes o fracasso. O fracasso, nesse caso aqui, também é 1/2. Neste caso, também é 1/2. Porque a probabilidade de ocorrer cara é 1/2, mas a probabilidade de ocorrer coroa, que é o fracasso, é 1/2 também. E esse 1/2 vai ficar elevado a quanto? A N menos K. Mas quanto que vale o N? Vale 5. E quanto que vale o K? Vale 3. Então, 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Aí nós vamos calcular a probabilidade, então, dessa variável x ser igual a 3. E isso vai ser igual. Número binomial 5,3. Como que eu resolvo esse número binomial? Vou fazer ele aqui em cima. Ó. O número binomial 5,3 é uma combinação. Vem lá da análise combinatória, que vocês viram em Matemática 2. Então, é n fatorial, então é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, né, o p fatorial ali, k fatorial, perdão, vezes n menos k fatorial. Então, 5 menos 3 fatorial. Ah, professor, mas isso dá para fazer na calculadora. Beleza, pode fazer. Você vai apertar a tecla 5 da calculadora, a tecla CNR da calculadora, e depois o 3 e depois o igual. E aí já vai sair o resultado. Se eu resolver aqui o cálculo inteiro, então vai ser 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí aqui embaixo fica 3 fatorial, que eu vou cortar ali com o outro, e 5 menos 3 é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1.
Professor, mas Ok, aí no caso de probabilidade vai ter que fazer ele sempre em fração, né? isso daqui não é fração. Não, depois tipo, o resultado vai dar em fração. Ele vai dar desse resultado aí, ele vai dar 5 Ah, sobre sim, 16. Mas aí. entendi, entendi. Mas aqui eu posso resolver já, não preciso deixar em fração, não. O resultado do número binomial eu já posso fazer. O Não, sim, resultado, eu Isso sim, entendi o que mas. você falou. Entendi. Aí sim, o resultado pode ficar em fração, sem problema nenhum. Não, tem que ser em fração ou pode ser. Se o número decimal for um número exato, né? Perdão, não é exato, é casas decimais sem arredondar, sem aproximar. Pode. Ah, deu, sei lá, 0,25, então pode colocar o resultado. Agora, se deu 0,33333 indo para o infinito, eu não vou arredondar. Aí você deixa a fração, 1/3. Beleza, era isso que eu queria saber. Beleza. Então, aqui, ó, esse número aqui, ó, 4 vezes 5 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. Então, o número binomial 53 é igual a 10. Então, aqui fica 10. Aí, aqui, 1 meio elevado a 5. 1 elevado a 5 é 1. 2 elevado a 5 é 32. E 1 meio elevado a 2 é 1/4. Aí nós multiplicamos. Então, a probabilidade da variável x ser igual a 3 para essas condições ali do lançamento, 5 lançamentos, né, de uma moeda, vai ser 10 vezes 1 vezes 1 e 32 vezes 4, que dá 128. Aí vocês poderiam ter simplificado antes, poderia ter simplificado 10 com 4 antes, ou pode simplificar agora aqui no final, dividir por 2 e por 2. Professor, o fatorial ali na chance de sucesso é 3, não é 5 não. Na primeira linha. Cadê? Aqui? Embaixo da linha azul. Isso, Tá, aqui. é 5. Do outro lado. Na probabilidade Então, de sucesso. É elevado a então, K. eu fiz errado, será? Sim, trocou. Oh, caramba, é verdade. Perdão. Deixa eu apagar aqui, obrigado. Acabei passando direto aqui, batido no negócio. Então, deixa eu apagar esse, apago esse e apago esse daqui. Ah, é porque é 5 menos K. É K e depois 5 menos K, né? Não, mas não é N, cara. Peraí. Você fez eu apagar aí, velho. Peraí, você vai ver se você tiver errado. Ou é K, né, cara? Sacanagem. Eu coloquei N aqui, ó. Tá vendo que eu substituí por N, mas não era N, era K. Perdão aí, galera. Deixa eu apagar isso daqui de novo. É aqui, ó, que eu deixei errado. Hum, aqui, ó, K. Valeu aí, Gabriel. Obrigado. Então é K. E aí, se é K, então ali está elevado a quanto? Elevado a 3. Aí o outro está certo. O outro é N menos K, então é 5 menos 3, que dá 2. Então, ó, 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. E depois 1 meio elevado a 2 é 1/4 mesmo. Aí multiplicando aqui, bora de raiva eu já vou simplificar. Vou simplificar esse 8 aqui por 2 e vou simplificar o 10 por 2. Então eu vou dividir o 10 por 2 e o 8 por 2. Se eu divido 10 por 2, sobra 5. Se eu divido 8 por 2, sobra 4. Então, no nosso resultado aqui, vai dar 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. E aqui embaixo vai sobrar 4 vezes 4, que dá 16. Então, dá 5/16. Esta é a probabilidade. Tá aqui, ó, o resultado para vocês. Esse aqui, ó, que é o que está feito o cálculo ali. Eu fiz de forma um pouco mais rápida ali, mais direta. Bom, entendido essa primeira parte aí, deixa eu ver, tem 2 exercícios resolvidos. Aí tem um outro exercício resolvido aqui, ó, que ele diz o seguinte: dois times de futebol, A e B, jogam entre si 6 vezes. Olha lá, dois times de futebol jogam entre si 6 vezes.
Quantas vezes ocorreu os jogos? 6. Então, o N tem que ser 6, tá aqui, ó. N é 6. O N é sempre o total de vezes que ocorreu determinado experimento. Nesse caso aqui, o experimento é a quantidade de jogos. Aí pergunta, encontre a probabilidade de o time A ganhar 4 jogos. Então, essa é a probabilidade de obter sucesso ali. Quantas vezes eu quero obter sucesso no total de jogos? Então, isso é o K. Tá aqui, ó, K. K tem que ser 4. Então, N é sempre o total de vezes que ocorreu. K é aquilo que o problema está perguntando. Mais fácil decorar assim. Aí agora ele pergunta, só que daí eu vou olhar para um único jogo. Em um único jogo, quantos resultados é possível ter em um único jogo de futebol? Pode responder, não fica com vergonha não. Ganhar, perder, empate. Isso, então são 3 possibilidades de resultado ali para um jogo de futebol. Então, quando ele mostra aqui, ó, o sucesso P é 1/3. Por quê? Porque é uma chance de ganhar em 3. Então, a probabilidade de ter sucesso é 1/3. E a probabilidade de não ter sucesso, ou seja, se o jogo terminar empatado ou se esse time A perder, nós vamos ter o fracasso aí, um insucesso. E isso, então, vai ser o quê? O 1 inteiro aqui, menos esse 1/3, que é a probabilidade de sucesso. Então, é 2/3. Então, P vale 1/3, Q vale 2/3. Esta é a interpretação do problema. Pronto, esta é a interpretação. É isso que vocês vão sofrer um pouquinho mais para interpretar. O resto é vocês calcularem ali, ó, substituindo a fórmula. Só isso. Aí fica simples. Então, o N é 6. Então, aqui, ó, o número binomial NK. Então, N é 6, K vale 4. O sucesso é 1/3 elevado a K, que é 4. O insucesso é 2/3 elevado a N menos K, 6 menos 4, que dá 2. Aí, resolvendo tudo isso daqui, ele vai chegar ali, ó, que a probabilidade disso acontecer é 20 em 243. Vamos fazer um exercício para fechar a aula? Vamos fazer um exercício só com vocês aqui, ó. Temos 5 exercícios. Então, anotem aí que esses 5 que vocês vão fazer. Aqui eu não vou pular nenhum, não. É só 5. Então, esses 5 aqui vai para a lista de exercícios. Do 1 ao 5. Fazer um aqui. Deixa eu ver aqui. Determina a probabilidade de obtermos exatamente 3 caras em 6 lançamentos de um... Não, eu vou deixar esse 1 aqui, porque esse 1 ele já é parecido com o exemplo ali, daí vocês conseguem fazer numa boa. Só o exercício 1, então? Não, eu vou deixar o exercício 1. Vou deixar sem fazer. Eu ia fazer ele, mas eu não vou fazer porque já é parecido. Vou fazer outro aqui. É para vocês fazerem os 5, tá? Vocês têm que fazer os 5. Fazer o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Já deu até certinho ali, para ficar redondinho. O 4 e o 5. Façam aí. Eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu ver. O 2. Jogando-se um dado 3 vezes, determina a probabilidade de se obter um número múltiplo de 3 duas vezes. Então, vamos resolver isso daqui. Ó. Jogando-se um dado 3 vezes. Então, o experimento ocorreu quantas vezes? 3. Determine a probabilidade de se obter um número múltiplo de 3 em 2 vezes. Então, ele quer um múltiplo de 3 em 2 vezes. O total de jogadas é quanto? 3. Em quantas ele quer sucesso? Em 2. Então, o K vale 2. O K vale 2. Agora, nós vamos analisar quem vai ser o P, que é o sucesso. O que ele quer como sucesso? Ele quer um múltiplo de 3. Tá? Ele quer um múltiplo de 3. Ó, tá aqui. Em um lançamento de um dado, ó, vocês têm que lembrar, um dado ele vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6. O lançamento de um dado é esse daqui, ó, são essas 6 possibilidades. Para se ter um múltiplo de 3,
Quantas chances nós temos? Quantos são os resultados possíveis? Múltiplo de 3. O 3 e o 6. Só 2 resultados são múltiplos de 3. Então, a probabilidade de se ter sucesso em um lançamento, né, em cada lançamento, a probabilidade de sucesso é quanto? É 2 em 6. Se eu simplificar esse 2 sobre 6 aqui, dá quanto? Dá 1/3. Essa é a probabilidade do sucesso. E a probabilidade do insucesso? É você fazer 1 menos o sucesso. E 1 menos 1/3 é 2/3. Pronto, agora nós já temos o que precisava fazer o cálculo aí. Estão anotando? Muito bem, parabéns para vocês. Então aqui, ó, probabilidade então. Probabilidade da variável x ser igual a 2, que é o sucesso ali, vai ser igual ao número binomial nk, então 3, 2, vezes o p, que é o sucesso, que é 1/3, elevado a k, que vale 2, vezes o insucesso, que é 2/3, elevado a k, n menos k, então 3 menos 2. Isso vai dar 1. Então, a probabilidade da variável x ser 2 vai ser igual. O número binomial 3, 2 vai ser igual a... O resultado desse número, calculando ele, vai ser 3. 6 sobre 2. Isso, que dá 3. É. Certo? Aí aqui, 1/3 ao quadrado dá 1 sobre 9. E 2/3 elevado a 1 é 2/3. Olha que beleza, eu tenho um 3 multiplicando e um 3 dividindo. Então eu corto esse 3 com esse 3 e o resultado é 2 sobre 9. Pronto, acabou o exercício. É isso, tá? Depois tem uns outros aqui que eu quero que vocês leiam, quebram um pouquinho a Peraí, cabeça. professor, vou tirar print. Isso, tira print aí. Tá aparecendo eu no print? Lógico. Já tirei. Olha o dedinho, ó. Já tirei. Tira aí. Na hora da prova eu só procuro. Tá joia, então. Que lindo, né? Não se preocupa não, na hora da prova dá tudo diferente. Ah, professor, não vale. Claro que vai. Tem que dar o que passou. Vou um pouco mais difícil, mas eu vou dar. Uhum. Bom, pessoal, então aí explicamos aí esse início o capítulo. Tem mais uma parte desse capítulo, eu vou deixar para a próxima aula. Então, eu quero que vocês façam esses 4 exercícios que sobraram ali. Eu fiz um, são 5, eu fiz um. O primeiro é facinho, que já é igual ao exemplo. Então, sobram 3 exercícios ali que vai exigir um pouco mais de vocês. Então, façam. Aí, quarta-feira, eu termino de explicar esse capítulo. Tudo certo, Esse então? trabalho não vai dar 30 exercícios. Não? Não, né? Que é só para fazer o que o senhor ensinou no vídeo. Isso, para fazer todos, né, que eu estou mostrando, que eu estou marcando, né? Pô, só até agora, Já deu quanto? deixa eu já até 4. ver. Ah, Natália, já foram Ó, vários tem o capítulos, Natália. exercício 3, 4, 7, 8, 9, 10 da página 100. Isso. Aí tem o Manda no grupo, 13 da Gabriel, por página favor. 100. Aí depois vem da página 115 os 5, 6, 9, 10, 12, 13. Aí depois da página 119, 1, 2, 3, Tem 4. E a da página 130 e 131 tem o 1, que eu só comecei, não tava fazendo. É 1, 3, 5. É 1, 3, 5 e mais uns 3 lá. Pô, tem exercício pra caralho. Pouquinha coisa. Eu peço Então para já vocês, deu, pessoal. professor. Não, tem mais, tem outros capítulos ainda. Por favor, pessoal, façam os exercícios. Vocês estão fazendo um curso à distância agora aqui, ó. Eu sei que vocês são malandros, que alguns vão querer colar, que vão se aproveitar da situação para poder passar numa boa. Infelizmente, né, professor? Infelizmente, por mais que eu tente deixar difícil para vocês, eu sei que tem gente aí que não está estudando e vai colar para passar e vai passar. Mas como eu digo para vocês, façam os exercícios, por favor, façam os exercícios para vocês terem noção do que é estatística, de como que se trabalha.
Façam os exercícios. É só isso que eu estou pedindo. Resolva. Não deixa para a última hora. Na última hora você só vai copiar. Faça agora. Vai fazendo um pouquinho por dia aí para poder aprender. Vocês têm que aprender. Larguem mão de ser corruptos. Aprendam as coisas. Não fica querendo enganar todo mundo e enganar a si próprio. Aprendam o mínimo. É isso que eu estou pedindo. Vocês estão fazendo um curso de graduação e eu acho que vocês têm o dever de aprender o mínimo sobre estatística. Combinado aí? Façam os exercícios. E aí, quarta-feira, a gente termina. Professor, a gente fazer todos, a gente não precisa aparecer no vídeo no dia da prova. Ah, tá. Todos vão ter que aparecer no vídeo. Eu vou ver a carinha de todo mundo. Só Meu não pode celular estar no tá banheiro. Meu celular tá queimado. Não, mas daí você arruma outro depois, até lá. Tá bom? Recuso. Vou jantar agora. Vocês já jantaram durante a minha aula e eu não jantei ainda. Você pode tirar uma dúvida Posso, aí, pode rapidinho? perguntar. Ô, Diga. Gabriel, manda no grupo depois. Ah, vou pensar. Diga, Gabriel. Já, da página 131 ali dos exercícios que o professor passou, tem o exercício 5, certo? Página 131. Isso. Vou voltar aqui. Eu já compartilho. Peraí. 131. Qual que é o exercício? Exercício 5. Ok, estou lendo ele aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Espera aí. Um inteiro entre 3 e 11 será escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de que um número seja ímpar? É isso, né? Sim, a minha dúvida é se o 3 e o 11 estão inclusos, porque como ele diz entre, Não, aí é entre. Então, entre, né? entre tem que ser depois do 3 e antes do 11. Então vai ser 5, 7... Isso. 5 e 7 só. E o 9? 5, 7, 9. Ah, É isso, tá? Ah. Se a resposta não bater, é porque o cara deixou mal escrito o enunciado, mas quando fala entre, ele não pode ser. É um número entre 3 e 11. Porque senão, para deixar mais claro, teria que ser um número de 3 até 11. Ah, tá. Ele não deixou muito. Eu vou até olhar a resposta para ver se está bem explicado isso daí ou não, esse exercício, o enunciado. Esse é o capítulo 9, né? Isso. Exercício 5 do capítulo 9. Não, é isso mesmo, ó. Porque entre 3 e 11 nós temos quantos números? Nós temos o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. São 7 elementos, certo? E números ímpares nós temos quanto? O que você falou? 4. O 3, o 5... Não, perdão, 3 não. O 5, o 7 e o 9. São 3. Um 3 Então sobre 7. é 3 sobre 7. É isso que está na resposta. É isso mesmo. Ah, tá. E a segunda pergunta era se na conta incluía eles no 3 e 11. Qual é a probabilidade de que este número seja ímpar e divisível por 3? 2 sobre 7. Porque daí ímpar e... É o 3 e o 9. Isso. Não, mas o 3 não conta, é o 6 e o 9. É o 6 e o Mas 9. daí é só o 9. Não, o 6 é par. Então é só o 9. Ah, tá, beleza. Porque daí ele fala assim, qual é a probabilidade de que esse número seja ímpar e divisível por 3? Se falasse assim, de que seja ímpar ou divisível por 3, eu ia somar. Mas como ele fala que tem que ser os dois, ó, tem que ser ímpar e divisível por 3, então é só o 9. Então é uma chance em 7. Beleza. Então é isso aí então, galera. Um abraço então e até quarta-feira. Valeu, professor. Boa Tchau, noite. prof. Tchau. Tchau, Bianca. Bianca já Deu, tava boa dormindo já. Tomou banho e dormiu. Ah, que não, tô assistindo só a aula. Tá bom, pessoal. Até Tchau. quarta-feira. Tchau. Um abraço. Tchau.